Então, você não é comunicativa. Isso você não é. Agora, entre os dois, você pode estar tendo um perfil, talvez as atividades que você está desenvolvendo hoje pode estar puxando os dois perfis. Sim. Por isso você tem que observar. Aí você vai começar o quê? Fazer uma avaliação. Pessoal, tá chegando aí? Tranquilo? Vocês estão me vendo? Agora vocês estão me vendo, né? Vai. A gravação vai ficar... O meu problema, professora, Oi, pode que falar. eu mostro, o meu problema é porque muitas das vezes, igual eu sou muito observadora, sabe? Eu observo muito. Mas antes de eu chegar na pessoa para falar o que está me incomodando, igual quando eu trabalho em grupo, eu trabalhava muito no meio de pessoas que davam muito com pessoas, né? Então, tipo assim, eu era responsável pelo setor, então, tipo assim, eu chegava e falava, não pode fazer isso e tal, você sabe que é errado e tal. Então, tipo assim, para antes de eu falar para a pessoa, eu observava muito, para eu não magoar, né? E também pensava. Só que muitas das vezes as pessoas não aceitavam o que eu falava, né? Me questionavam muito. Então, tipo assim, eu pensava muito, e muitas vezes, quando eu saí da empresa, que eu pedi para me sair, eles me falaram um ponto negativo, falaram assim, eu preciso me falar pelo fato que se eu não falasse, eu não levo para minha casa, eu prefiro falar ali, ser realista ali naquele momento, para depois eu não ser falsa, entendeu? Eu falar assim, fulano me falou, fulano deixou eu quebrar a cara. Mas me falaram que eu era mandona, não é questão de ser mandar, é questão de eu sempre gostei do meu ambiente organizado, sabe? Sim. Então, tipo assim, as pessoas, eu deixava organizada, as pessoas desorganizavam, eu falava assim, pô, fulano, você não achou dessa forma, então organizei para mim de novo. Se você chegar numa casa de uma pessoa e estiver limpa, você não vai chegar, vai entrar com o chinelo sujo, você vai tirar o chinelo, né? Então, tipo assim, eu sempre colocava no ponto certo, mas às vezes a pessoa não aceitava da forma que eu falava, sabe? Entendi, Gabriela. E aí você tem que avaliar tonação de voz, você tem que avaliar a postura corporal, você tem que avaliar o modo que você está falando, que está desejando esse outro a pensar dessa forma, porque às vezes para você é normal, mas às vezes você está se colocando como impondo, como obrigando, entendeu? Então você tem que começar a se auto-perceber como é que está a sua comunicação com essa outra pessoa. Pode ser pelo jeito que você Entendi fala, agora. entendeu? Entendi. Realmente, e o dia do feedback que ele sempre fazia, ele falou, Gabriela, às vezes a forma que você fala meio grosseiro, então a pessoa acha que você tá arrogante. Mas não é o seu jeito, né? Igual você falou. Muitas das vezes é a forma que eu falo, mas a pessoa acha que eu sou arrogante, mas não é, é o meu jeito, entendeu? Mas é isso mesmo, a gente tem que melhorar cada dia mais. Justamente. Ô, gente, então a questão é começar a se auto-perceber, tá? Então, eu passei para vocês informações, né, importantes do perfil. O que eu, né, se eu fosse vocês, eu ia começar a fazer uma análise disso aí. Espera aí, deixa eu observar. Essas características hoje, eu me identifico nessas qualidades? Esses pontos negativos verdadeiramente condizem com o que eu sou hoje? Eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? O que eu posso melhorar hoje? E aí você vai se autodesenvolvendo, tá? A partir disso, mas há o quê? Há uma identificação, há uma aceitação e há, sim, um desejo em mudar. E para isso vai exigir esforço, vai exigir gasto de energia, vai exigir tempo, paciência, porque não é da noite para o dia que você vai mudar um comportamento que você tem vivido há anos, ok? Tranquilo até aqui? Então, gente, a importância do equilíbrio dentro de uma organização é isso, né? Porque a partir do momento que você conhece o seu perfil, fica mais fácil para você se relacionar dentro da empresa, dentro da sua casa, com o seu relacionamento afetivo, né? Com seus amigos. E você manter esse equilíbrio, já que você percebeu que tem pontos positivos e pontos a serem melhorados, não deixar, né, que isso se sobressaia. Um sobressai mais que o outro, entendeu? Bacana? Alguma dúvida? Pessoal de casa, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Para mim tá tranquilo. Ótimo. Se identificaram, pessoal? Eu me identifiquei com a Bey. A mesma coisa. Nesse sentido, foi válido o teste? O teste não, a Foi. ferramenta, né? Foi uma ferramenta. Muito Para válido. mim Você foi. vai perguntar quantos pontos está valendo.
Gente, então agora nós vamos para a nossa aula, tá? Claro que nós já estávamos em aula, né? Mas agora que eu falo conteúdo técnico, né? Porque a gente estava desenvolvendo os nossos soft skills, não é mesmo? Sim. Isso, e agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os conteúdos. Ô, gente, toda hora vocês vão perceber que eu vou puxar um pouco, tá? Cadê, gente? Cadê? Eu vou dar aula aqui. Vocês estão vendo o slide aí? Tá todo mundo? Sim. Sim. Tá vendo. Então, bora lá, gente. Vamos falar sobre saúde mental. Então, aqui nós desenvolvemos hoje um pouco da nossa saúde mental, né? Nós identificamos pontos que nós precisamos melhorar, definimos as nossas habilidades, porque é algo que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, né, gente? Então, aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem sobre saúde mental? Se auto-questione aí. Porque o tema, gente, vocês vão ver que saúde mental, tem muitas pessoas que utilizam o tema para falar aqui, né? Que você não tem doença, que você tem um bom equilíbrio, né? Mas dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, nós percebemos que tem pessoas que têm problemas de saúde mental, tá? Que já geram os transtornos, né, psiquiátricos, as doenças mentais. E é nesse projeto que nós vamos trabalhar, ok? Vamos andar um pouquinho lá sobre, né, neurose, psicose, esquizofrenia. E aí, gente, a nossa disciplina é isso aí, ó. Tem o objetivo de desenvolver, né, competências a fim de compreender as interações humanas e os elementos relacionados à manutenção mental da saúde. Professora do céu, o que é isso? Então, gente, as habilidades, né, aquilo que você tem, as suas competências e como você utiliza essas competências nas relações humanas de uma forma saudável. A partir do momento que você sabe trabalhar com o outro, né, você sabe lidar com as pessoas, então você tem aí um bom nível de saúde mental. É claro, gente, que nem tudo é flores todos os momentos, né? Vai ter dias que as situações não estarão muito bem, mas você vai saber lidar com a situação e facilitar, né, o seu convívio social. Isso não vai te atrapalhar a se relacionar, né, a ter um convívio saudável, a trabalhar, a contribuir com a sociedade, ok? Então, nosso foco hoje, né, com essa disciplina, é trabalhar essas questões, identificar, né, quando essa pessoa não tem esse equilíbrio, quando ocorre aí esse comprometimento da saúde mental. Tranquilo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Bora lá. Alguém está com o áudio ligado? Confere aí para mim. Então, gente, para a gente entender um pouco da saúde mental, a gente tem que entender um pouquinho a questão da psiquiatria, né? E como é que começou, né? A gente sabe que tem pessoas aí que nascem, né, com uma certa limitação cognitiva, que isso pode gerar transtornos familiares. E anteriormente, gente, as coisas não funcionavam da forma que funcionam hoje, tá? Então, na história da psiquiatria do Brasil, né, os ditos asilos, onde eram colocados os alienados mentais. E quando a gente fala alienado mental, gente, não era pessoas hoje, igual temos por aí no CESAM, no CAPS, né, que apresenta algum distúrbio, uma crise, né, houve um surto psicótico, não. Vocês vão ver que está muito além disso. Quem ia parar, né, ia nesses asilos aí com esses transtornos, era mesmo até pessoas do nosso cotidiano, que não estava dentro dos padrões da sociedade naquela época, tá? E aí, essas pessoas dentro desses asilos, dentro dessas instituições, elas não recebiam ali, gente, cuidado humanizado, tá? Era mais uma punição moral. Era como se fosse uma prisão, literalmente, né? E não tinha esse estudo científico que nós temos hoje. Não tinha esse cuidado, né? Poxa, se ela está aqui, ela tem um transtorno, então ela merece um cuidado. Vamos estudar o caso, vamos escutar esse ser humano. Não, naquela época não. A pessoa era como
Os asilos, né, os locais onde essas pessoas eram colocadas, era como se fosse um depósito de pessoas, depósito humano. Suponhamos, fulano de tal não serve para ficar mais com a gente, não. Ele anda tirando a roupa por aí, anda gritando, então bora, vamos deixar ele lá no asilo tal. Que antes eles chamavam de asilo, que depois foi passando por transformações. E anteriormente, gente, esses lugares, ele era cuidado pela Igreja Católica, tá? Então, as freiras, né, que tinham aí a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Vocês percebem como é que a Igreja Católica tem uma grande influência, né, em algumas instituições? Igual a Santa Casa lá, Santa Casa de Misericórdia. Então, muitas das vezes, era questão disso, né, que a Igreja Católica tomava esses cuidados. Só que não era um cuidado que preservava a saúde, né, também física dessa pessoa, tá? Porque, gente, eram outros tipos de médico, era médico comum que cuidava dessas pessoas. Não eram médicos especializados, não eram ali os psiquiatras, né, focados nessa área que traziam esse cuidado. E muitas das vezes, sem saber como fazer, vamos cuidar do jeito que der, ok? Então, aí envolvia recursos, não tinha muito recurso naquela época. Então, assim, estado precário, muitas pessoas morriam, né, de fome, tá, gente? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo ali, para vocês entenderem um pouco como é que era essa realidade. Então, por não existir psiquiatra, não tinha medicamento, então o quadro acabava piorando ainda mais, tá? A violência entre eles, porque não tinha ninguém para cuidar. Eram literalmente soltos no pátio, né? E ali ficava o dia inteiro no sol, então morria desidratado, né? Muitas das vezes não tinha saneamento básico, então eles bebiam a água até mesmo de esgoto. Então, vocês entenderem um pouco, né, como é que não era um caso assim muito... Não tinha essa visão, né, do governo, né, da própria estrutura da época que liderava. E aí, gente, os primeiros psiquiatras brasileiros, eles se formaram na França, né, e na Alemanha. Então, o que acontece? Eles pegaram lá, né, porque lá na França e na Alemanha já estava esse desenvolvimento. Então, a gente já tinha os psiquiatras que já estavam querendo uma revolução daquilo, porque eles não estavam concordando da forma que estava sendo tratada essas pessoas, porque eram pessoas doentes, não eram pessoas excluídas da sociedade, não era um lixo humano, eram pessoas e deveriam ser tratadas, né, e respeitadas. Então, houve aí, né, essa revolução. Tranquilo até aqui, gente? Tá dando para entender? Pessoal de casa, dá uma respirada. E aí, nós... Tá sim, professora. Isso, aí nós tivemos o quê? As grandes reformas, né? Então, esses profissionais que foram se qualificando e se especializando na área, eles perceberam que essas coisas deveriam ser mudadas. E eles começaram, né, a trazer até mesmo essa ideia para o Brasil. Então, aí a gente teve a construção, né, do Hospício do Praia Vermelha, que fica lá no Rio de Janeiro, tá? Na primeira metade do século XIX, onde até Dom Pedro, ele ajudou na construção, e ficou até um pouco o nome dele, tá? E essa transformação, gente, ela já foi na primeira metade do século XX, ou seja, então no século XIX já começou a ser introduzida a ideia. Já no século XX já foi o quê? Essa construção de asilos e hospícios em manicômios, tá? Com total responsabilidade dos psiquiatras. Então, os psiquiatras, que eram os profissionais responsáveis, eles já começaram a assumir aí a responsabilidade. Então, o tratamento começou a melhorar, né? Essas pessoas já começaram a ser vistas de outra forma. Não começaram, né, assim, mudou a forma de tratamento, né? Porque antes era tratada, acho que nem como animal, né, gente? Nem animal merece ser tratado dessa forma. Imagina o ser humano. E com isso também teve a revolução da psicofarmacologia, né? Que é o quê, gente? É o estudo, né, dos medicamentos na ação psíquica do indivíduo. Ok? Nessa questão de neurotransmissores que vocês estudam, né? Não sei se vocês já chegaram nas questões medicamentosas. Não? Chegou? Então, não é novo para vocês, né? E com isso, a psicofarmacologia foi chegando, foi sendo introduzidos medicamentos específicos para esse tipo de problema, né? Para facilitar a vida desse ser humano, ok?
com os neurolepléticos, né, e os tricíclicos, possibilitando o quê, gente? A redução de tempo de internação. Por quê? Muitas das vezes essas pessoas ficavam ali internadas porque o índice de surto, né, de crise era muito grande, a família não queria responsabilizar por aquilo. E aí, com a introdução do medicamento, já começou a ficar uma coisa mais estável. Então, o tempo de internação já não era muito grande. Então, não tinha mais aquela sublotação. Para vocês terem ideia, em Barbacena, vou até falar um pouco aqui, né, que temos o Museu da Loucura hoje, tinha um trem, gente, que acho que foi até Mário de Andrade que chamou o trem da loucura. Porque era depositado todos os loucos no trem, vindo para Barbacena, né? E de uma forma, assim, humilhante. E a própria família não queria mais aquela pessoa, e aí mandava para Barbacena. E ali não visitava, deixava lá até morrer. E quando morria, muitas das vezes, esses corpos, né? Ou eles eram decompostos com ácido, né, para decompor mais rápido, ou era vendido para as faculdades de medicina. Morria muita gente. E a reunião, né, e a gente teve também a reunião de outros profissionais, né, que aí começou a ter uma junção multidisciplinar aí nos anos 60 e 90, e teve essa assinatura dessa lei, que eu acho que é interessante até vocês memorizarem, porque cai muito em concurso, por isso que eu coloquei ela aqui, tá? Que é a lei número 10.216, de 2001. Então, vocês percebem, gente, que é uma coisa recente? Né? Que foi o fato do quê? O principal marco da reforma psiquiátrica, essa questão da internação, né? De não estar mais ali tendo um local onde essa pessoa fica ali o tempo todo, né? Como se fosse abandonada. E por isso que nós tivemos a criação dos CAPs, dos CERSANs, né? Que são hoje os polos aí de saúde, onde pessoas em crise, vai depender de tempo de permanência, se é longa permanência, se é curta permanência, então ela é direcionada, né, de acordo com a sua situação. Ok, pessoal? Vocês estão anotando? Tá tranquilo aí? Me dá um feedback, deixa eu molhar minha garganta aqui rapidinho. Sim, tá ok, tudo certinho. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Ótimo. Espera aí que tem umas colegas anotando algumas coisas aqui. Se alguém... gente, se vocês estiverem anotando em casa, vocês também me falam, porque eu espero um pouquinho, eu não mudo tão rápido o slide, ok? Viviana, eu estou acompanhando pela apostila. Isso, tem na apostila. Eu estou seguindo o material de vocês, ok? Ah, não. Tranquilo, então. Então não vou copiar, não. Estou seguindo a apostila. Só marquem. Eu só aconselho vocês marcarem, porque eu tentei pegar as coisas mais importantes para trazer, né? Para não ficar uma coisa bem exaustiva. E acaba sendo conteúdos que eu vou cobrar na prova, tá bom? Bacana? Então, gente, eu tenho uma fotinha aí, né? Do Palácio dos Loucos, que abriu as portas em dezembro de 1852. Aqui foi deixa eu lembrar o nome aqui, foi o Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, tá? Então, eu consegui essa foto aí, né? Para vocês terem uma ideia. Hoje também virou um museu. Oi. Tem alguns de nós que ainda não tem a apostila. Depois teria como a senhora mandar o slide para nós no grupo? Não, eu vou mandar. Ok. Ótimo. Mas eu vou disponibilizar. Então, gente, tem aí esse Palácio dos Loucos, né? Que hoje virou um museu, mas hoje foi o primeiro no Brasil, né? No estado do Rio de Janeiro, onde começou aí a acolher, né? Essas pessoas. E aí, é algo que eu trouxe, que não está na apostila, que é o Hospital Colônia de Barbacena, né, que foi criado em 1903, aqui em Minas Gerais, onde eu comentei com vocês, né, que conta a história aí da loucura, né, onde temos aí o Trem dos Loucos, onde tínhamos várias pessoas de vários estados que eram trazidas pelos trens, né, para estar aí internadas no Hospital Colônia de Barbacena.
E estima, gente. E aí era paciente de todo tipo, gente. Eram crianças, mulheres, idosos, e eram separados por sexo, idade e características físicas. Então, dependendo ali do perfil, né, da insanidade mental, eles acabavam fazendo aí essa separação, tá? No tanto que no vídeo vocês vão ver que as crianças estão mais com crianças. Sim, qualquer tipo de paralisia, qualquer tipo de pessoa que não estava perfeita. E aí estima, gente, que 70% dos internados não apresentava registro de doença mental, que é isso que a Ana comentou, né? Com síndrome de Down, crianças que tivessem paralisia. Então, Ô, e o que mais? Oi. ô Viviane, é o Alan. Deixa eu esperar. Esse que você está trazendo para a gente não tem na apostila para a gente copiar? Como é que é? Você vai dar um tempo? O que você Ou, achar que é confortável para você lembrar, né, ou se você, ou da você vai aula. disponibilizar? Você vai disponibilizar o slide também, né? No grupo, né? Vou disponibilizar, gente, mas aqui, absorve o que eu estou trazendo aqui, porque muitas das coisas que eu cobro na prova também são coisas que eu falo, tá? Então, não fica preso somente a escrito. Eu quero que vocês assimilem a informação, Aqui, ok? deixa eu fazer uma pergunta. Essa colônia de Barbacena foi o primeiro manicômio aqui em Minas Gerais? Sim. Ah, tá. Eu ouvi falar dela já antes do Galvão E Veloso. hoje é um museu, eu não sei se está aberto, mas é Ah, o Museu da tá. Loucura, muito bom, viu? Sim, sim, sim. Então, gente, aí pode ficar tranquilos, tá? Que eu vou disponibilizar, mas é legal vocês anotarem que vocês acharam pertinente, tá? Que faz sentido para vocês e lembrar das informações na hora da prova. E aí, quem eram essas pessoas que eram deixadas lá, que já que 70% não apresentava registro de saúde mental, né? Insanidade. Eram gays. Então, os homossexuais, né? Que estavam... Vamos pensar, gente, em 1903... Demais. Até hoje tem, né? Então, imagina naquela época. Era fora da curva da sociedade. Então, peraí, nasceu com problema. Bora jogar ele lá na colônia. Não vai ficar no meio de nós, não. Alcoólatras também, né? Pessoas aí que estavam num alto nível. Não, muito pouco, tá? Porque gente, teve uma sublotação. Então, assim, até eu acho que o próprio espaço não comportava. E como não tinha outro lugar para colocar, né? Que eram colocados lá, em Minas. Então, eram militantes também, políticos, né? Militantes políticos. Agora, imagina essas pessoas, gente, que participou de guerra, que teve um trauma, né? Bom, porque a maioria das vezes, quando um soldado vai à guerra, dependendo das cenas que ele vê lá, ele acaba tendo um comprometimento, né? Algum trauma. E quando ele chegava apresentando algum tipo de comportamento anormal, ele era visto o quê? Estava fora dos padrões da sociedade. Então, bora para a colônia. Mães solteiras eram colocadas também. Gente, vamos pensar, com criança. A mulher que engravidava naquela época era uma vergonha total. Né? Então, imagina um alto nível de preconceito. Está fora dos padrões também. Bora para a colônia. Negros, pobres, as pessoas que andavam nas ruas eram, né, recolhidas e também levadas para a colônia. Índios, pessoas sem documento, que às vezes a pessoa, sabe essas pessoas que às vezes têm um problema mental que sai de casa e se perde? Então, esses tipos de pessoas que ficavam vagando aí, perdidas, que às vezes tinha família, né? E que eram recolhidas e também levadas para a colônia. Então, gente, de hospital psiquiatra, a instituição virou o quê? Um depósito de gente indesejada. Então, se você está fora dos padrões, você não é produtivo, você está trazendo peso, gasto, então você não serve para ficar no nosso meio. Você está sendo indesejado, então vai para o depósito de pessoas indesejadas da sociedade, porque você não está trazendo resultado. Que benefício que você está trazendo aqui para a gente? Primeira coisa que pesava, gente. O Barbacena é aqui em Minas. É. Professora, Oi. e qual que é o processo para a gente conseguir estar visitando esse que hoje virou museu, né?
Não, a gente podia É até de fácil olhar, né? acesso? Olha, eu não sei como é que está funcionando na pandemia, mas anteriormente era chegar lá e visitar. Agora a gente tem que saber se precisa ser agendado, né? Como é que funciona. Então lá tem tudo, gente. Desde os equipamentos que eles utilizavam no tratamento, né? Tem tudo lá, vocês encontram tudo. Ah, sim, eu vou Acho que estar seria dando uma interessante. pesquisada, então. Depois Tiver naquele, alguém aí professor, tenta entrar em contato, se conseguir informação, passa para a gente. se tiver Tá bom. acho que se tiver naquela zona verde, o Ah, governo liberou a visitação, né? Tem tem algumas que cidades que saber. já estão na zona verde, estão com tudo voltando ao normal. Porque o índice de pandemia lá já, não, já é praticamente zero. Todo mundo já está imune já. Então, gente, Esse ó, se alguém se detalhe. comprometer a olhar como é que está a situação, a gente podia até juntar aí a galera, entendeu? Mas tem que saber como é que está funcionando, né? Tem que saber. Ok? Tranquilo até aqui? Pode passar ou vocês estão anotando? Tá, vou dar um tempinho aqui que a nossa colega está anotando. Então, gente, vocês perceberam como é que era difícil essa situação? Então, a partir do momento que você não era aquela pessoa, né, que estava dentro dos padrões, você era considerado uma pessoa um doente mental. E aí ia para esse depósito humano e vocês vão ver as condições desse lugar, gente. É assim, é um pouco da realidade, né? Que nós, profissionais da saúde, nós temos que ter, porque na hora que nós formos depararmos com doente mental, a gente vai ter mais sensibilidade. Porque hoje eles estão tendo a oportunidade, né, de se cuidar, tem medicamentos, tem fácil acesso. E, gente, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu era estagiária de psicologia lá no Ministério Público. E a gente acha que isso não acontece, né? E lá eu peguei uma pessoa esquizofrênica. Ele chegou lá reclamando, eu fazia o acolhimento, né, dos conflitos, e ele chegou reclamando, falando que ele estava lá para processar a vizinhança, porque estava todo mundo perseguindo ele, né? Porque o esquizofrênico, o psicótico, ele tem essas ideias persecutórias de perseguição, alguém está me perseguindo. E aí, gente, quando... E aí começou, tipo assim, uma vez na semana, só que depois ele começou a ir sempre. E eu sempre estava fazendo acolhimento dele. E eu tô assim, gente, esse cara não está utilizando medicamento. Esse cara pode ter uma crise, um surto psicótico, que dependendo da forma que ele tiver, né, delirando ou tendo alucinações, ele pode cometer algum ato. E aí, gente, olha a situação. A queixa para mim, a queixa inicial, foi que os vizinhos estavam perseguindo ele. Morava só ele e a mãe, uma senhora idosa, acamada. E ele parou de fazer o controle dos medicamentos e no posto também. Parou de fazer o controle lá, né, necessário. E aí ele começou já a trazer que, além dos vizinhos, o Ministério Público estava com um carro na porta da casa dele vigiando ele. Aí eu falei assim, gente, hoje é o Ministério Público, amanhã sou eu. Daqui a pouco a psicóloga está perseguindo eles. Vamos. Aí eu conversei com a coordenadora, a gente acionou, né, o Serviço Básico de Saúde. Aí o Serviço Básico de Saúde acionou também, né, o Serviço Social, né? A assistente social foi lá na casa dele. Gente, a senhora estava em estado deplorável, não comia, magrinha, quase desidratada, né? Toda mal cuidada, sem cuidados essenciais, né? Sem banho. Imagina o estado, gente. A casa, assim, uma zona. E aí, no caso, eles levaram ele para internação, porque ele já estava num alto nível de agressividade. Agora, imagina se deixasse passar. Mas ela está controlada? Vai cair já? Entendi. Então, gente, vou passar o vídeo para vocês rapidinho, tá? Ô, gente, imagina começar essa aula agora. Ô, professora, Oi,
Depois você explica para nós depois como é que vai ser a classificação de pontos? Prova, trabalho, atividade. Explico, depois eu explico sim, tá? Mas Tá pode bom, ficar obrigada. tranquilo. Não vou pesar a mão com vocês, não. Peraí, gente. Deixa eu ver onde é que tá aqui a situação. Eu vou parar de compartilhar a tela, né? Eu já até separei o vídeo aqui, deixa eu ver. Professora, Oi. a pessoa que tem o QI baixo é considerado doente mental? Não, Não, né? Porque não. antigamente era considerado, não era uma pessoa que tem problemas com, assim, de aprendizado? Anteriormente, né? Você viu aqui que até as pessoas solteiras, né? Então imagina essas pessoas. Vou passar o vídeo rapidinho aqui para dar tempo, tá, gente? Vê se vai aparecer para vocês. Tá aparecendo? Tá. Sim. Sim. Tá. Só não tá saindo áudio. Tá saindo áudio? Não. Não. Ouvi? Baixo. Agora sim, professora. Olha a imagem, depois Aumenta eu um compartilho o pouquinho, vídeo, tá? mas só vejam a imagem, por favor.
Aí, gente, o que vocês acharem? Doloroso, viu? Isso, né? Peraí, gente. Aqui não, amor. E aí, gente? Forte as cenas? O pessoal que tá em casa. Muito, viu? Principalmente nas imagens das crianças. Uhum. É meio complicado. Eu não gostei muito de ver, não. Vocês Não viram que gostei. foram 60 mil, 600 mil, né, arrecadados 600 mil reais. só com corpos. Mas isso é para a gente ver, professor, o valor que um ser humano é, né? O valor que o ser humano tem, né? Então, se E você aí- for pôr na balança, for pesar tudo direitinho, quanto que você vale para o governo? Quanto que você vale para uma faculdade? Justamente. E Né? até mesmo, gente, trazer uma reflexão, vocês, né, com futuros profissionais da saúde, né, saber lidar, né, com esse ser humano que muitas das vezes vai vir assim maltratado pelo serviço público, né? Já imaginaram vocês estarem ali às vezes numa situação onde vocês não têm equipamento suficiente, não têm material